a área ambiental vem debatendo o que vai acontecer com os órgãos federais, com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, a partir do ano que vem, a partir do novo presidente, a nova composição do novo governo. E há algum tempo verifica-se uma pressão, e dentro do próprio Congresso, para que o licenciamento ambiental seja abrandado ou que órgãos ambientais tenham sua atuação modificada. Esse é o caso de um projeto de lei que propõe flexibilização do registro de agrotóxicos no país e que a palavra final seja do Ministério da Agricultura, sem que a Anvisa e IBAMA tivessem qualquer poder de veto. Essa tendência já havia sido relatada pela revista Nature no primeiro semestre devido à atuação da bancada ruralista, que é muito articulada. E isso pode se acentuar no próximo ano, dependendo do comportamento do Congresso recém-eleito e do governo, de quem for dirigir o país. E nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, livre-docente, professor da ECA e do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente, aqui da USP, e ele que participa do projeto temático da FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer conversar com vocês. São articulações que, pelo menos, nos deixam preocupados. Quer dizer, uma questão de alerta. Quais são os riscos na sua avaliação? Então, Roxane, em muitos casos existe um entendimento errado sobre as funções desempenhadas pelos órgãos ambientais e em que condições essas funções são executadas, né? Então, a bancada ruralista, por exemplo, ela, ao buscar a flexibilização do registro de agrotóxicos no país, né, com o projeto de lei 6299, ela alega que o processo de licenciamento é muito demorado. E o mesmo argumento é utilizado por setores que desejam agilizar o processo de licenciamento de grandes obras, como se os técnicos responsáveis pelo licenciamento fossem contra o progresso, né? Então é preciso entender que há dois entraves para que o licenciamento ambiental ele seja agilizado. O primeiro deles é a falta de pessoal. Segundo o levantamento recente efetuado pelo jornal Estado de São Paulo, o IBAMA está autorizado a ter 5.462 funcionários. Entretanto, ele conta atualmente com 3.098, ou seja, 50% do total autorizado, metade praticamente do total autorizado. Com isso, há um acúmulo de trabalho para os funcionários remanescentes e esse é um problema praticamente não comentado pelos políticos. Ninguém defende mais verbas ou melhor infraestrutura para o IBAMA. Só se comenta que o licenciamento ambiental ele é demorado. Outro problema é a possível judicialização das decisões ambientais. Muitas vezes, os técnicos responsáveis pelo licenciamento eles são acionados pelo Ministério Público que contesta determinadas decisões. Nesses casos, os técnicos têm que arcar com a própria defesa e isso tem um custo. Então, os técnicos, além da sobrecarga causada pela redução das equipes, eles acabam se alongando nas análises dos pedidos de licenciamento para evitar exatamente esse problema judicial, né? Esse problema com o Ministério Público e é muito frequente isso acontecer. Então, os políticos eles concentram-se apenas na demora dos processos de licenciamento sem analisar as suas causas. Em lugar de defenderem uma melhor estrutura, né, condições para os órgãos ambientais, geralmente eles propõem um abrandamento das regras. Então, cabe perguntar, quem interessa esse tipo de situação, né? E o Brasil, ele como um grande player internacional na área de alimentos, ele não pode correr o risco de abrandar leis ambientais sob o risco de termos mercados fechados no exterior. Que tem muita concorrência. Exatamente. Então, países europeus eles podem resolver embargar produtos agrícolas brasileiros ao alegarem que eles foram produzidos a partir da degradação e desmatamento de florestas. Isso também pode ocorrer em relação ao uso sem controle efetivo de agrotóxicos. Então, aquilo que pode parecer, no primeiro momento, uma solução mágica, né? Vamos abrandar o licenciamento ambiental para facilitar a execução de projetos, uso de produtos na agricultura, isso pode se voltar contra nós no segundo momento, na medida em que a gente vai estar fornecendo argumentos para que determinados países embarguem as nossas commodities, né? Há países europeus onde o setor agrícola tem uma pressão política muito grande, é o caso da França.
e isso pode realmente, a gente pode estar na prática fornecendo argumentos para que esses países acabem embargando a nossa produção. Uma atuação proativa, além de defender nossa população e nossos recursos naturais, faz com que sejamos olhados de uma maneira positiva no exterior. E isso é fundamental para que o país se posicione entre os maiores fornecedores de alimentos do mundo. É uma questão, na prática, acaba sendo até uma questão de marketing. Tá? Se a gente cuidar bem do nosso meio ambiente, a gente acaba tendo uma percepção melhor por parte dos consumidores, dos nossos produtos em outros países. Há inclusive um desconhecimento, o que eu verifico é que é um desconhecimento muito grande, inclusive sobre como funcionam fóruns internacionais. E esse conhecimento ele pode nos levar a equívocos muito sérios, né? Comenta-se sobre a possibilidade de sairmos do Acordo de Paris como se ele comprometesse a nossa soberania. O que as pessoas esquecem, né? As pessoas que defendem essa possibilidade, é que o Acordo de Paris ele é um acordo voluntário, ninguém é obrigado a participar dele, e cada país indica o que pretende fazer para reduzir o aquecimento global. Não há imposição, nem tampouco punição. É uma perspectiva colaboracionista, né, colaborativa. Se o Brasil sair do Acordo de Paris, aí sim a gente pode ter realmente problemas para vender nossas commodities agrícolas para determinados mercados que poderão, né, como já comentei, alegar que a nossa soja ou a nossa carne foram produzidas à conta do desmatamento de florestas nativas e com o aumento do aquecimento global. Então as questões ambientais elas precisam ser encaradas mais estrategicamente. O imediatismo ele poderá cobrar um preço muito alto e criar situações de difícil reversão. Então, eu falo, é preciso tratar esse tema com mais inteligência, o que muitas vezes não vem ocorrendo. Uhum. É uma ameaça, portanto, né? Vamos acompanhar como esse tipo de assunto será resolvido, porque agora e é uma ameaça, muda o governo, pode mudar completamente a perspectiva. E é uma ameaça que não se caracteriza apenas agora no período eleitoral. A bancada ruralista ela já vem anterior, se mobilizando nesse sentido já há um bom tempo. Exatamente, muito bem. É um tema que nós temos que prestar atenção, como destaca aqui o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Energia e Ambiente e do projeto temático Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática, projeto da FAPESP. Muito obrigada, professor, por sua contribuição. Eu que agradeço, um bom dia a todos.